Começamos mais uma edição do Liberdade de Opinião, que a partir de hoje, dia 13 de outubro, você acompanha também ao vivo na CNN Brasil Rádio. Todos os dias, eu, Rafael Colombo, estarei aqui com Alexandre Garcia e Sidney Rezende, que hoje está no nosso estúdio em São Paulo. Foi muito bem recebido aqui em São Paulo, Sidney Rezende, que, como vocês já sabem, é um dos âncoras da CNN Rádio, estreia daqui a pouquinho, a partir das 10 horas da manhã, ao lado da Thaís Herédia. Tudo bem, Sidney? Bem recebido aqui em São Paulo, né? Sempre muito bem recebido, senhoras e senhores, ouvintes, telespectadores, internautas, todos que estejam nos acompanhando nas grandes plataformas, nas várias plataformas que a CNN disponibiliza, né? Tem que dar essa introdução. Bom dia para todo mundo. Sidney, você sabe que o assunto mais importante do dia, assim como acontece desde o final de semana, é a decisão do ministro Marco Aurélio Mello de colocar na rua um dos traficantes mais perigosos do país. Decisão cassada pelo ministro Luiz Fux, mas não há tempo de impedir que ele saísse pela porta da frente do presídio. E agora as consequências da discussão que se estabeleceu, da saída de André Repp do presídio de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. Neste momento, 4 forças de segurança estão atrás dele para tentar levá-lo de volta à prisão, de onde ele saiu, repito, a partir deste habeas corpus concedido pelo ministro Marco Aurélio. O presidente do Supremo, Luiz Fux, pretende levar o caso ao plenário do Supremo Tribunal Federal para que os 10 ministros do Supremo, lembrando que são 11, né, mas a partir de hoje apenas 10, com a aposentadoria do ministro Celso de Mello, o ministro Cássio só será sabatinado na semana que vem. Os 10 ministros do Supremo vão debater e votar sobre a concessão ou não de um novo habeas corpus a André do Repp. Sidney, esta é a decisão mais correta mesmo? Levar uma decisão polêmica em que 2 ministros importantes têm compreensões diferentes para o plenário da Corte? Eu penso que sim, eu acho que é importante porque essa discussão ela abre precedentes. O que se decidir poderá ser válido para mais adiante. Ainda que se fale, mas vai com blá blá blá, tem que prender o cara e não ficar com conversa. Não, precisa sim fazer com que se tenha a melhor redação de uma lei, que se tenha correções e ajustes necessários que o Congresso possa fazer, para depois o presidente também colaborar ou com veto, mas ou com aprovação. É preciso que se discuta, às vezes, com uma certa exaustão alguma coisa, mesmo que já tendo sido discutido no passado, mas se viu uma falha na lei, porque ela permite interpretações controversas numa mesma casa no Supremo, você tem gente que pensa de uma maneira e outras pessoas que pensam de uma forma completamente contrária. Então, um juiz como o juiz Fachin entendeu de uma maneira, interpretou a lei, o seu pensamento, no caso de Marco Aurélio, de uma outra maneira e gerou toda essa polêmica. Muito já se disse, eu não sou advogado, os advogados contribuem muito para esse debate, os parlamentares também, então eu pretendo não tumultuar o que eu não conheço, mas eu vou falar aqui de 2 coisas, de comunicação e do risco da fulanização das coisas. Vamos traduzir com aqueles exemplos bem práticos, né? Um guarda para um motociclista, né? E ele pede que que o piloto pare a moto, ele desce e ele começa já a lavrar a multa olhando para o piloto infrator. E o piloto começa a falar, porque isso, porque aquilo outro, uma conversa mole danada. Ele, de repente, ele levanta-se, levanta a cabeça, olha novamente para o infrator e diz, olha, o senhor está sendo multado, o senhor estava além da velocidade e antes o senhor estava parado com uma placa de proibido estacionar e o senhor está sem capacete. O que quer dizer isso? O que está no Código de Trânsito, o que está na lei é que prevalece. A história, porque isso, porque aquilo, eu parei porque o capacete quebrou, porque eu só parei naquele local, porque eu achei que era mais seguro, nada disso deve prevalecer, ainda que se possa levar em consideração o respeito mútuo. Então a fulanização eu não gosto, jogar tudo nos ombros do ministro Marco Aurélio, eu acho que é a pior coisa do mundo. É preciso entender todo o processo e toda a cadeia. Será que os juízes estão preparados para cada 90 dias fazer essa reavaliação? Será que o Ministério Público vai alimentar de informações como tem que fazê-lo e os juízes também? Será que se tem estrutura para dar aplicabilidade a esta lei já alertada anteriormente? Porque se aceitou uma sugestão de um deputado federal, aprovou-se, o presidente aprovou, Luiz Fux na época aprovou também, todo mundo aprovou e agora meio
meio que fica dando a impressão que é só o ministro Marco Aurélio que é o responsável. Ele pode ter errado, sim, porque acabou sendo a medida contrária ao desejo da sociedade, que não quer, evidentemente, um traficante desta envergadura solto por aí. Mas a polícia tem todas as condições de prendê-lo. E tem um outro aspecto, hein? A polícia do Paraguai vem dando demonstrações também interessantes de combinação com a Polícia Federal Brasileira e prendendo traficantes brasileiros que atuam também no Paraguai. Pode ser um bom reforço caso ele tenha ido mesmo para Assunção e arredores. Bom, nós ouvimos aqui na CNN uma série de autoridades que têm opiniões distintas a respeito deste assunto. E vamos acompanhar agora o que algumas delas disseram. Ver aqui na CNN e ouvir na CNN Rádio, que a partir de hoje estará sempre conosco aqui no Liberdade de Opinião, ouvindo o Alexandre Garcia e o Sidney Rezende. Vão falar o ministro da Justiça, André Mendonça, o deputado Lafayette Andrada, que foi quem colocou esse dispositivo no Código de Processo Penal, na aprovação do pacote anticrime. Vamos ouvir o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Mário Luiz Sarrubo, e também o deputado Paulo Ganimi. A decisão foi revertida. Na nossa visão, o crime de tráfico de drogas é um crime gravíssimo e que os traficantes de droga, principalmente aqueles que exercem uma alta função nos comandos do crime organizado, devem permanecer presos. Um dos fundamentos para manter o agente preso é a sua periculosidade. Por isso, no meu entendimento, foi equivocada a decisão de soltá-lo. Eu vou ousar contestar o ministro Marco Aurélio, a quem eu rendo os nossos respeitos sempre, mas quando ele diz que não olha quem é o réu, ele só olha a tese ali que está nos autos. Isso é muito ruim. É importante, para se avaliar uma tese nos autos, que se entenda o contexto. Então, culpa a legislação. E a gente sabe que isso abre precedente. Felizmente, o ministro Fux reviu isso, mas a consequência nesse caso foi a soltura de um bandido criminoso que, inclusive, já está foragido, provavelmente já saiu do país. Como nós vimos aqui na CNN, ouvimos na CNN Rádio, há interpretações e compreensões diferentes a respeito da decisão do ministro Marco Aurélio. Agora há pouquinho, em uma entrevista concedida à CNN Rádio, ao Nonato, a Thaís Arbex, pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele disse o seguinte: o problema não é da lei, o problema é do judiciário. Você concorda com ele, Sidney? Não concordo nessa matéria, não concordo não. Porque há sim leis muito ruins, muito mal feitas, de difícil aplicabilidade, leis às vezes que não são regulamentadas, que vem aí a responsabilidade da Câmara. Nesse caso é quase acadêmico, é uma discussão tão polêmica quanto pena de morte. Tem gente que é a favor e tem argumentos sustentáveis para isso, e tem muita gente que é contra também com argumentos sustentáveis. O que eu considero importante é tirar da cabeça do cidadão, você que está nos ouvindo na CNN Rádio, você que está nos acompanhando agora aqui ao vivo, Liberdade de Opinião na CNN, ou nos acompanhando em todas as nossas plataformas, uma coisa é o seguinte: tire da sua cabeça, o juiz do Supremo quer libertar bandido, a polícia não quer prender traficante, só quer prender pé de chinelo, as instituições não estão se esforçando. Não é exatamente isso que acontece. Nós temos uma desconexão entre os poderes, temos diferenças históricas, a Polícia Civil tem uma cultura, a Polícia Militar tem uma cultura, a Polícia Federal tem uma cultura, o Judiciário brasileiro muitas vezes está em dicotomia, está em descompasso com as outras áreas de segurança, porque cada um de alguma maneira parece que defende a sua seara. É essa desobstrução desses dutos que é preciso. A academia é muito importante para debater assuntos desta ordem com gente que realmente entende. A sociedade é fundamental, porque é para ela que as leis são feitas e nós é que temos que obedecê-las e fazer com que nós temos uma relação de maior civilidade. Isso é muito importante. Então a sociedade deve participar, o papel dos meios de comunicação tem esta relevância. Os jornalistas que não são especialistas nessa matéria devem noticiar, comentar, evidentemente, mas restringir um pouco o que nós não conhecemos para que fique melhor a interpretação para o público, que é para quem nós trabalhamos. Então é preciso ter uma colaboração um pouco mais. O que eu estou aqui chamando a atenção sobre comunicação é que a gente fica com pré-conceitos e começa a atribuir
atribuir injustificadamente responsabilidades a terceiros quando não é exatamente isso que acontece. É muito fácil apontar o dedo e dizer que uma pessoa é culpada quando a cadeia toda está ineficiente e não está funcionando de forma devida. É isso que me preocupa. O Brasil precisa funcionar. Não é ter uma pessoa genial ou uma outra pessoa ser acusada que é uma pessoa despreparada. Não são as pessoas exatamente assim, individualmente, que formam a sociedade. É o elo de nós todos que fazemos um país melhor. A presidência do Supremo confirmou que este assunto vai amanhã ao plenário para ser discutido, então, entre os 10 ministros que hoje compõem a corte com a aposentadoria do ministro Celso de Mello. Há uma pressão grande em redes sociais, Sidney, por parte de procuradores, promotores que participaram da Operação Lava Jato e também do ex-juiz Sérgio Moro para aprovação do projeto que permite, que autoriza a prisão em segunda instância, dizendo o seguinte: olha, este caso é um caso simbólico. Se este assunto já tivesse sido pacificado pelo Congresso Nacional, a discussão nem existiria, porque o André do Rep, condenado em segunda instância, não poderia, portanto, sair da cadeia, já estaria cumprindo a pena de maneira legítima e legal, amparado na legislação. Como é que você vê essa pressão que a Operação Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro, que é uma figura muito simbólica também da operação, fazem sobre o ambiente político lá em Brasília pela aprovação da prisão em segunda instância? É uma pressão legítima ou é uma tentativa de pegar carona num caso de muito apelo popular para tentar fazer com que passe algo que a Lava Jato entende ser importante para o país? Colombo, as duas coisas. Primeiro, é legítima porque Sérgio Moro é um cidadão. Se eu estou aqui opinando, não é? Ele também pode fazê-lo, ele pode participar e participa da vida nacional. Ele está na história do, quer se queira ou não, de acertos e erros da justiça brasileira. Ele foi ministro da Justiça, tem na memória popular de uma grande quantidade de brasileiros quase como ainda o vê como um herói, como alguém preponderante na mudança de rumos no nosso país. Ele pode e deve opinar. Agora, ele estava saindo, né? Ou para a direita ou para a esquerda, estava indo embora. E de repente a realidade disse: Moro, volta aqui, veja o que aconteceu, participe do debate. Então reacendeu as suas bandeiras, que é o que ele diz, de fazer a coisa certa ou ser mais punitivista, né? Tem muita gente que gosta de punir, né? E eu penso também que a punição é um dos elementos fundamentais conforme a gradação do crime praticado. Não resta a menor dúvida, não temos que ter nenhum pacto com a impunidade nesse aspecto de ordem criminal. Ou de desvio através da corrupção de um homem público que atue na vida brasileira, zero de estimação nessa matéria e carinho com quem pratica o crime. No entanto, não é por conta disso que você vai dizer, viu, a Lava Jato estava completamente certa. Esse endeusamento, que eu chamo de fulanização, é que eu acho muito ruim. Eu prefiro que tenhamos discussões de Estado muito mais fundamentadas, uma cultura brasileira mais definida, que não está exatamente escrita nas leis, que prevaleça sobre as ações de governo. Governo erra, e erra muito, mas as instituições de Estado devem ser aperfeiçoadas. Quando um governador ou é empichado, ou termina o seu mandato, ou ele por doença sai e é substituído, é uma mudança de governo. Mas a Polícia Militar continua lá, a Justiça continua lá, continua funcionando. As instituições brasileiras devem continuar sendo aperfeiçoadas, preferencialmente as democráticas. Então, legítimo está Sérgio Moro e os lavagistas em opinarem perfeitamente. No entanto, querer se aproveitar desta situação para levar um argumento para dizer que eles estavam certos, são os deuses da palavra e da razão, longe disso. Vale um voto só. O meu, o seu, o dele, não é? Que vale um voto só. Nós seguimos aqui na CNN em transmissão simultânea com a Rádio CNN, com o Liberdade de Opinião. Agora com o Sidney Rezende, daqui a pouquinho com o Alexandre Garcia. Lembrando que o Sidney assume a programação da CNN Rádio daqui a pouquinho, daqui 45 minutos, com a Thaís Herédia, a partir das 10 horas da manhã. Nosso próximo assunto ainda tem a ver com o judiciário, viu, Sidney? Dados do Conselho Nacional de Justiça apontam que o Brasil tem pouco mais de 8 juízes para cada 100 mil habitantes. Então, 8 juízes para cada 100 mil habitantes. Segundo a Comissão Europeia para a Eficácia da Justiça, a média de países desenvolvidos é de 21 juízes para cada 100 mil habitantes. Então, nós temos 8 para 100 mil e o certo seria 21 para 100 mil.
para fazer justiça. Ao mesmo tempo, de acordo com a mesma Comissão Europeia, o governo brasileiro gasta o equivalente a 1/3 do PIB com a justiça. Já os países europeus, 0,32%. Então, nós gastamos muito mais, temos menos juízes. Eles gastam muito menos, 1,3%. 1,3% eles gastam, não é isso? Não. Nós gastamos 1,3%. E os países europeus, 0,32%. Então, eles gastam menos com mais juízes. Nós gastamos mais com menos juízes. Gastos altos, efetivo baixo, morosidade da justiça. O que é que a gente precisa aperfeiçoar no nosso sistema judiciário? Gastando muito e tendo, por exemplo, poucos juízes para julgar os casos que chegam às nossas varas, aos nossos tribunais. Você ouvinte, você telespectador, senhor, senhora, olha só, os temas que estamos tratando aqui, justiça. Todos os assuntos foram justiça, por quê? O Colombo não escolheu esses assuntos assim e a produção que o cerca somente para tratar desse único tema hoje, porque são temas relevantes da ordem do dia, são os principais, mostrando que o país está submetido a uma injustiça constante, a uma justiça que ela age de uma forma com os mais ricos, ela age de uma outra forma com os mais pobres, ela pune bastante negros, ela pune bastante pessoas que não têm poder aquisitivo, ela de alguma maneira é mais tolerante com quem tem dinheiro para contratar advogados. Então, ela é uma justiça injusta, mamútica, antiga e ineficiente. Nós estamos no tempo da informática, estamos no tempo da tecnologia, estamos no tempo da descentralização. Quanto mais, e talvez pela pandemia agora possa, contraditório isso, nos ajudar a repensar a nossa forma de relação com a justiça, fazendo funcionar todo o sistema judicial e policial brasileiro dentro de uma outra dimensão, é preciso ter banco de dados funcionando, é preciso ter cadastros atualizados, é preciso ter processos digitalizados, é preciso ter sistemas eficientes que a tecnologia brasileira tem como oferecer, não é só estrangeira não, nós temos capacidade de fazer isso. Esse é um dinheiro bem investido, então não precisa necessariamente muito dinheiro, não precisamos ser o país que mais investe no modelo que temos do judiciário, não há necessidade de ser o que se coloca mais dinheiro, se possível, se fôssemos ricos, perfeitamente, mas eu também gostaria que tivesse a saúde, a educação, transporte e outras áreas. Então, que a gente precisa da justiça eficiente. Então, é preciso diminuir benefícios, é preciso ampliá-la, descentralizá-la e é preciso lutar por recursos, sim, mas que ele seja um recurso investido de forma transparente. É chato dizer isso, mas a justiça é talvez o poder da República que tenha menor índice de transparência. Nós não sabemos direito como é que funciona a justiça, embora saibamos bastante como é que funciona o poder executivo, porque presidente e ministros estão todo tempo na mídia, e o poder legislativo. Esse sim é talvez o mais aberto que a gente tenha, porque eles apanham bastante, de maneira até justificável, porque tem essa transparência maior em relação aos outros dois poderes. O poder judiciário é muito pouco cobrado nesse sentido pela sociedade, por nós mesmos, muitas vezes, não é, Sidney? Nós ficamos muito mais de olho no legislativo, no executivo e determinados privilégios. Eventualmente surge a notícia de um pagamento extraordinário de férias para um ministro aqui, para um juiz acolá, que ultrapassa em 2, 3 vezes o teto constitucional, mas esses penduricalhos, como a gente costuma dizer, eles são muito mais discutidos no legislativo e no executivo do que no judiciário, o gasto com o pessoal, né? É justo que um ministro, que um juiz sejam muito bem pagos, que os funcionários dos tribunais de justiça dos estados sejam bem pagos, do Supremo também. É bom ter gente qualificada, mas o judiciário precisa se abrir para que essa discussão que é feita com muita regularidade no legislativo e no executivo seja aprofundada também no judiciário, né? Muito pouco tempo que o judiciário se abriu, muito pouco tempo mesmo, mais do que era antes. Era uma casa muito mais fechada. Hoje o judiciário, justiça já feita, os novos desembargadores, os jovens juízes deram uma oxigenada e sensibilizaram os mais idosos, os mais veteranos, né, a compreender este novo tempo. A justiça já se abriu em relação ao passado. Colombo, você e eu tenho a impressão que os nossos ouvintes também somos democratas. O que nós queremos? Uma justiça funcionando. Mas nós vamos ter uma
experiência que corrobora, que colabora para o que você está dizendo, até que prova o que você está dizendo agora. Quando nós tivermos a sabatina do próximo indicado para o Supremo Tribunal Federal, você pode ver como os nossos senadores vão se conduzir. Há muito temor de você criar uma indisposição, ser mais veemente, ser crítico, mais firme com alguém que possa ser um ministro do Supremo Tribunal Federal. Você não sabe se um processo do foro privilegiado vai cair na mão daqueles ministros. Então, essas mesuras, essas relações que em Brasília são muito comuns, esses converscotes, esses encontros, jantares, né? Você encontra no shopping um juiz e um deputado quer se aproximar ou vice-versa, essa proximidade via telefônica, que poderia ser boa, ela às vezes é prejudicial. Ou seja, todo mundo tem medo da justiça. Eu acho que a justiça não é para se ter medo dela, é ter respeito. Eu gostaria muito, num embate qualquer, individualmente ou coletivamente, que eu estivesse inserido, de que a justiça fosse justa, fosse equilibrada e desse razão para aquele que de fato é o merecedor. Mas que a justiça, por esse temor que a sociedade tem e os outros poderes, ela acaba se blindando, ela é o poder hoje menos aberto em comparação aos outros dois. Eu gostaria muito que a justiça fosse mais aberta e que fosse de dentro para fora. Não precisa a sociedade pressionar para ela abrir. Que os senhores profissionais da justiça entendessem que uma justiça mais ampla, ela é melhor para todo mundo. Sidney volta amanhã aqui ao Liberdade de Opinião, a partir de hoje na CNN, aqui no Novo Dia da CNN e também em transmissão simultânea na CNN Rádio. Amanhã o Liberdade de Opinião, mas daqui a pouquinho na programação da CNN Rádio, que o Sidney vai tocar todos os dias com a Thaís Herédia entre 10 e meio-dia. Vou te ouvindo quando for embora, combinado? Tá certo, obrigado aí pelo carinho de sempre, viu? E olha, tem a produção trabalhando desde cedo aqui, muito cedo, apesar de eu estar aqui conversando com você, tem muita gente envolvida pra gente fazer o melhor. Boa sorte na estreia daqui a pouquinho. Até amanhã no Liberdade de Opinião. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.